Dios quiere entrar en contacto con usted. ¿Usted acepta esta invitación? Tal vez usted hizo esta experiencia cuando se encontraba en el colegio, coger una especie de caja de zapatos y coger una semilla, coger un frijolito y ponerlo en la arena, colocar arena dentro de la caja de zapatos. Y en el otro extremo de donde se puso la semilla, hacer un hueco y regando esa tierra, y con el pasar del tiempo brota, germina una pequeña rama que va viajando por encima de la tierra y busca el hueco de la caja. Y al pasar unas cuantas semanas, esa ramita se asoma por el hueco de la caja de zapatos. ¿Por qué? Porque Dios puso en su naturaleza un instinto por el cual ella, la planta, busca la luz. Así como Dios puso en los vegetales este instinto por el cual ellos buscan la luz, Él también puso un instinto muy especial en el hombre. De este instinto, Monseñor Juan nos va a hablar de manera muy especial en el vídeo de hoy. Deus criou a natureza humana, criou os homens, as mulheres, com um instinto de sociabilidade. E esse instinto de sociabilidade tem um papel importantíssimo. É o instinto mais profundo da alma humana, mais profundo ainda do que o próprio instinto de conservação. E Deus pôs esse instinto para facilitar a que os homens se unam e que os homens se relacionem, que os homens entrem em convívio uns com os outros, para que os homens possam assim, portanto, se encontrando, se alegrar. Simile gaudet, se diz em latim. O semelhante se agrada com o seu semelhante. Um dos castigos que existiam em outros tempos, hoje em dia é apenas uma cela fechada, mas em outros tempos era o isolar a pessoa numa ilha, era deportar a uma ilha da qual ele não pudesse sair, e que ele ficasse sozinho, sem comunicação, sem celular, sem internet, sem rádio, sem nada, isolado completamente do convívio humano. Aquilo era um castigo tremendo, mas tremendo. E quando a pessoa podia entrar em contato com os outros, aí era alegria. O instinto de sociabilidade é o instinto que mais causa sofrimento e é o que mais causa felicidade. Este instinto de sociabilidade é ótimo para fazer com que nós entremos no contato com os outros e nos relacionemos uns com os outros de acordo com os princípios da moral e de acordo com, portanto, os princípios da caridade, com os princípios do bem que se deve fazer aos outros. Mas nós não devemos nos esquecer que Deus nos criou, que Deus nos redimiu, encarnando-se nos redimiu, e que Deus abriu as portas do céu e, além do mais, colocou em nós uma vida divina, colocou em nós a possibilidade de participarmos da vida divina e nos deu, portanto, essa participação na vida dele. E nós temos em nós uma vida divina e nós temos, portanto, um relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse relacionamento em nós é mais importante do que o relacionamento humano. Esse relacionamento com Deus é o auge, é a plenitude do instinto de sociabilidade no seu desenvolvimento máximo. Quando o nosso instinto de sociabilidade é perfeito, perfeitíssimo e dá todos os seus frutos, é neste momento que ele se une em relação a Deus.
Deus nos quer de nós este convívio. Deus quer habitando em nosso interior, Deus quer estar conversando conosco. E este é o objetivo essencial do instinto de sociabilidade que Deus colocou no fundo de nossas almas. En cierta ocasión, Monseñor Juan, estando en el médico, le mostró en una pantalla una gota de sangre que había sido captada por un microscopio. Y él en determinado momento ve, y el médico le explica, ve el encuentro de dos glóbulos blancos. Y el doctor, el especialista, en este momento le explica a Monseñor cómo en ese encuentro un glóbulo blanco le estaba explicando al otro que en el organismo había entrado un virus y le estaba transmitiendo la forma como debía combatirse ese virus. No deja de ser muy interesante analizar cómo los seres vivos se relacionan, sobre todo cómo es el relacionamiento entre los hombres. Pero aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Cómo es que Dios se relaciona con los hombres? ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para comunicarse con nosotros? Deus se manifesta ao homem e instrui o homem através da palavra. E o homem se volta e se relaciona com os outros através da palavra. É o sinal, a forma sensível por onde alguém que já está formado, alguém que é contemplativo, alguém que contemplou as maravilhas todas da revelação e vai então ensinar o outro e vai entusiasmar o outro e vai impelir o outro, vai fazer com que o outro sinta desejo de entrar na linha daquela revelação, daquela palavra. A palavra é fundamental. Mas mais do que isso, a palavra de Deus vivifica a alma, porque a partir do momento em que a alma se volta para Deus, ela toma uma vida que lhe vem de Deus. Quando Nosso Senhor nos diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Portanto, a palavra, além do mais, alimenta. Mas a palavra de Deus tem uma diferença com um alimento comum e corrente, porque a palavra de Deus não é assimilada por nós, como nós assimilamos os alimentos. É a palavra de Deus que nos assimila. É ela que nos assume. E não é que ela apenas nos alimenta, ela nos dá a vida, ela nos vivifica. E há, portanto, uma diferença muito grande entre o alimento que nos traz a palavra de Deus e o alimento que nos traz ou aquilo que nós comemos. Mas Santo Agostinho diz que a palavra transforma a alma, porque diz ele, a comida material é corruptível, mas a comida espiritual é incorruptível. Frase dele, a palavra da sabedoria é comida especial da mente, porque dela se sustenta. Então, esta palavra dá sustentação à inteligência, dá sustentação, sobretudo, à fé. A inteligência enquanto iluminada pela fé. Essa palavra tem força, ela tem virtude no sentido da força, ela é eficaz, essa palavra, porque nós vemos o que produz essa palavra. Eu vos garanto, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, possui a vida eterna. Então, esta palavra é que faz com que a vida eterna penetre na alma da pessoa. O que é essa vida eterna? Essa vida eterna já está apontando para a ressurreição. Não será condenado,
porque já passou da morte para a vida. Então, esta palavra produz a vida. Se eu ouço a palavra e creio nessa palavra, que é a palavra dada por nosso Senhor Jesus Cristo, se eu creio nessa revelação, essa vida está em mim. Já passou a estar em mim. E eu não vou ser condenado, porque eu passei da morte para a vida. A palavra purifica. A palavra ilumina. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Quem acredita na palavra dele tem luz. A palavra santifica. Em favor deles eu me consagro, a fim de que também eles sejam consagrados com a verdade. Quer dizer, com a palavra se tornam consagrados. Portanto, com a palavra se tornam santificados. A palavra da alegria. Ela torna alegre. E Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esses são realmente felizes. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos, dice San Pablo en su carta a los Hebreos. Sed cumplidores de la palabra de Dios y no meros oyentes, engañándoos con falsos discursos. Carta de Santiago. Pero ¿qué pasa cuando esta palabra, que es viva y eficaz, como que no produce ese fruto en nosotros? Hay obstáculos que pueden impedir la acción viva y eficaz de la palabra de Dios en nosotros. ¿Cuáles son esos obstáculos? A palavra tem esta vitalidade da semente. A semente, quando nós a colocamos em condições normais para sua germinação, ela germina de maneira misteriosa, porque como de um grãozinho daqueles de nada, nasce às vezes um robusto vegetal. Ela é viva, eficaz, penetrante a palavra de Deus. Porque não confundamos a palavra humana com a palavra divina. A palavra humana ilustra conhecimentos, conceitos humanos, mas a palavra divina é aquela que parte de Deus, tem uma ligação direta com Deus. E essa é, então, a parábola do semeador, o semeador que semeia a mão. Ele vai semeando e quando ele joga, ao invés de cair naquela vala, cai na calçada, cai no caminho. Depois ele vai um pouco mais, joga, mas ele não se dá conta, mas ele jogou no meio do pedregulho. Então, caminho, pedregulho. Depois, mais para frente, ele joga e cai no meio dos espinhos. Depois, mais lá para adiante, ele joga mais um pouco de semente e aí cai na terra mesmo, na terra fértil. Quando ele tapa a que caiu fora na calçada, o que acontece? A árvore desce, pega a semente e come. Acabou a semente. A que caiu no pedregulho, brota um pouquinho e não dá em nada, porque não tem terra suficiente para recebê-la. Então a palavra não penetra. Por quê? Porque falta fé, falta amor, falta caridade, falta esperança. São as três virtudes teologais. Semente boa é aquela que cai na terra. Caiu na terra boa, na terra fértil, aí ela se desenvolve. É aquele que ouve a palavra com entusiasmo, é que depois sai com seriedade, é que muda de vida, é que resolve abandonar todas as bobagens que tinha pelo caminho e resolve se entregar inteiramente. Nosso Senhor lhes diz: cuidado que minha palavra não caia à beira do caminho. Cuidado que minha palavra não caia nos pedregulhos. Cuidado que minha semente não caia no espinheiro.
que minha palavra produza fruto. Para produzir fruto, o que é preciso? Abandonar os apegos, abandonar os egoísmos, abandonar completamente todos os interesses pessoais. Eu tenho que me entregar inteiro e tenho que pôr-me, colocar-me no primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Primeiro mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua inteligência, com toda a tua vontade, com toda a tua sensibilidade, acima de todas as coisas. Aí sim é que a terra está fértil. Dios quiere entrar en comunicación con nosotros. Él quiere que exista esa convivencia entre Él y cada uno de nosotros. Pero es indispensable, como nos enseña Monseñor Juan, rezar y recogernos. Pidámosle a Dios, por medio de la Santísima Virgen, que nos conceda esas gracias de recogimiento, sobre todo para poder escuchar, para ser sensibles a esa palabra de Dios que pueda actuar de forma viva, de forma eficaz en nuestra vida. Pidámosle a ella, a la Santísima Virgen, que fue supremamente sensible y obediente a esa palabra, que nos ayude como esposa del Espíritu Santo con gracias especialísimas para abrir nuestros oídos del alma a esta palabra de Dios. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!